Olá, está no ar mais um É de Farmácia e a pauta no mês da mulher é aquela que a gente já viu semana passada, mulheres que empreendem no Canal Farma. A gente viu com a Marise, hoje com uma outra convidada super especial e a gente vai até o fim do mês com convidadas, mulheres que empreendem no Canal Farma. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje a gente está com a participação da Poliana Tamassia, sim, filha do Edson Tamassia, esse sobrenome denuncia, né, Poli? Vou te chamar de Poli, que é como ela é muito conhecida também no setor. A Poliana vai contar para a gente um pouquinho da experiência dela como empreendedora no Canal Farma. Poli, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Vivi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no É de Farmácia. O prazer é nosso receber você aqui. A Poliana, ela é farmacêutica, né, e tem uma história bem interessante, assim, ela me contou que trabalhou por 10 anos na Medley, ocupando o cargo de coordenadora de controle de qualidade, e há 5 anos, aproximadamente, há 6 anos, depois ela vai me corrigir essas datas se eu estiver errando nisso, mas ela, depois de 10 anos na indústria farmacêutica, ela simplesmente decidiu abandonar tudo e seguir a carreira de empreendedora no Canal Farma, e ela me contou também que foi bastante influenciada pelo pai, pelo Edson Tamassia. Todo mundo conhece o Edson Tamassia, é uma figura hoje importantíssima, todo mundo para ouvir quando o Edson vai falar. Então ela foi muito influenciada pelo pai e pelos tios, né, que são do canal há muito tempo, há muitos anos, e ela deixou essa carreira na indústria farmacêutica já consolidada para começar uma nova história, que é uma história de mulher empreendedora. Olha, como é a sua rotina como dona de farmácia hoje? Conta pra gente. Ponto. Bom, hoje a gente tem uma rede, né, de farmácia, cujo eu faço a gestão junto com o meu marido, então a gente tem aí essa divisão de tarefas, mas é um dia a dia bastante lotado, né, bem cheio de coisa, porque sem dúvida nenhuma, a gente não é só uma coisa, a gente é empreendedora, mas a gente, como mulher, tem um monte de outras atividades aí para cuidar, né, da casa, da família. Você tem filhos? Eu tenho uma filha, a Laura. Uma filha, Laura. Então, é uma rotina, é um dia a dia com muita coisa, mas eu sou muito feliz. Estou muito feliz, sou muito feliz nas minhas escolhas, como você contou. Então, eu saí do mundo corporativo, né, há 6 anos atrás, aproximadamente. 6 anos. Isso. E vim para a Super Popular para a gente começar, continuar uma história, porque a Super Popular começa antes disso. Então, o meu dia a dia é muito trabalho, e muita realização, sem dúvida nenhuma, também nesse trabalho. Então, eu tenho aqui comigo, aqui atrás está o nosso escritório, né? Vocês estão vendo aí com o plano de fundo. Então, eu tenho aqui comigo aproximadamente 20 pessoas que trabalham diretamente comigo, para que a gente possa cuidar de toda a retaguarda das lojas. Então, hoje eu sou responsável por essa parte administrativa. Então, toda a parte de RH, financeiro, então fica comigo a parte administrativa das lojas. Poli, você comentou que você está à frente do negócio com o seu marido, né? Sim. E existem conflitos entre a cabeça feminina pensando, a cabeça masculina pensando, de quem é a palavra final? Igual a casa, né? Que a gente, não, mas a palavra final é sempre dela, a palavra final é sempre sua ou não? Ou você precisa negociar bastante? Na verdade, assim, aqui a palavra final é sempre da razão, né? A gente sempre pondera qual é a melhor opção para o negócio, porque aqui é diferente das nossas casas, mas diferente não também, né? Porque em casa também a gente sempre avalia normalmente o que é melhor para o todo. Então, eu não sei te responder, Vivi, se tem uma pessoa que dá a palavra final, eu acredito que não. A gente sim, sem dúvida nenhuma, a gente em muitos momentos não concorda e sinceramente acho isso muito saudável, porque se o tempo todo a gente concordasse com tudo, talvez a gente não conseguisse olhar o maior que está por trás disso tudo, né? Um contexto que talvez não fosse colocado na mesa se
a gente não tivesse essas discussões, essas discordâncias. Então, sim, há isso praticamente todos os dias. Eu até brinquei com ele quando falei, eu vou conversar, né, lá com a Bibi, e aí com certeza vai surgir alguma coisa em relação a nós dois trabalharmos juntos. Ele falou, você já vai falar mal de mim, né? Vocês levam o trabalho para casa, Polly? Vi, essa divisão, eu não sei se eu conseguiria falar para mim, a empreendedora fica aqui, daqui para frente é a mulher e a esposa. Eu não digo para você que eu levo o trabalho para casa, mas eu sou uma pessoa só, né? Eu sou uma única pessoa, então acho que sim, a gente sabe muito bem dividir no sentido de que quando a gente está discutindo alguma coisa que é aqui da empresa, mesmo quando essa discussão, sei lá, tenha pontos de vistas muito diferentes, a gente sabe que isso não é pessoal, não é para a esposa e para o marido que a gente está falando isso. Neste momento é para o meu parceiro de trabalho, né? Então, isso sim, isso a gente consegue muito bem. A gente vive muito bem com tudo isso, mas dizer para você que eu não converso com ele em casa sobre trabalho, não é verdade. É difícil separar mesmo, muito difícil. Agora, você ficou muito tempo no mundo corporativo, né? 10 anos Sim. aí na Medley. Uhum. Você levou para a sua carreira como empreendedora, você levou algum aprendizado desse período? Ou você teve que aprender tudo do zero, não. assim, começar tudo de novo? Eu trouxe muita coisa, muita mesmo. Eu acho que a Medley foi uma escola muito importante na minha vida, principalmente no momento que eu cheguei aqui na Super Popular, que a gente precisava estruturar algumas coisas, ainda mais que eu vim de uma área de qualidade, né? Então, que tinha isso muito forte. Mas muitas coisas eu precisei aprender, sim, né? Como aprendo até hoje, assim. Até Por hoje exemplo, a gente tá nessa... daria um exemplo de alguma situação? Eu daria vários exemplos, mas assim, eu aprendi, na verdade, assim, a flexibilizar muita coisa, porque lá onde eu estava, a gente tinha regras, né? Eu trabalhava dentro de uma fábrica, então a gente tinha regras muito, muito que precisavam ser seguidas por uma questão de qualidade mesmo. A gente está trabalhando com um medicamento que sai dali. Aqui a gente também tem muitas regras, mas são regras muito mais voltadas para a parte de vigilância sanitária. E aí eu queria trazer todas as regras super quadradas, né, de dentro de uma fábrica para dentro do escritório. Então, eu tive que aprender que eu precisava flexibilizar isso, sabe? Que aqui a gente precisava ter esse jogo de cintura. Então, foi um aprendizado também, essa mudança para mim, estar em dois lugares que precisam de olhos diferentes, né? Então, isso com certeza. Mas tudo, né? Fora isso, tem muita... o dia a dia, né, da farmácia é muito diferente. Por mais que eu vivi a minha vida inteira, porque o meu pai, os meus tios, desde que eu me lembro, me conheço por gente, eles trabalham, né, com farmácia, pelo menos nesse mundo, né, não diretamente com farmácia, mas já com trabalharam... varejo, né? Com varejo, né? Na distribuição, enfim. Então, eu sempre estive, né, dentro desse processo. Mas é muito diferente quando você está aqui, né? Que você tem que aprender, bom, e aí, como que a gente faz? E como que a gente vai fazer para conquistar mais clientes? Esse tipo de coisas, eu não tinha experiência nenhuma. Eu comecei a aprender do zero aqui. E, Polly, ser filha do Edson Tamassia tornou esse caminho menos tortuoso, menos desafiador? Então, na verdade, assim, sem dúvida nenhuma, é um grande orgulho, né, ser filha do meu pai, sem dúvida, assim, eu tenho muito orgulho da carreira que ele construiu. Quando eu comecei, Vi, eu fiz questão de me apresentar como estudante, saindo da faculdade, de conseguir, de pleitear as coisas que eu queria pelas minhas próprias pernas, assim. Então,
foi importante para mim, quando eu entrei na Medley, por exemplo, não teve nenhuma influência dele, eu fiz todo o processo seletivo, como qualquer outra pessoa. Não que ele fosse fazer alguma coisa, mas obviamente que naquele momento ele já era muito conhecido, né? Então isso era muito importante para mim. Hoje, claro que abrem portas, né? Assim, no sentido de oportunidades, da gente poder estar em lugares, participar de reuniões que talvez eu não participaria. Então, isso, sem dúvida nenhuma, não só por eu ser filha dele, mas por estar dentro da Farmarcas, né, que tem todo esse cuidado com todo mundo que está lá. Mas, sim, abrem portas nesse sentido. Mas eu faço muita questão também de me colocar no meu lugar, né, de fazer as coisas que eu sei que eu sou capaz, né, eu não estou aqui hoje só porque eu sou filha do Edson, eu estou aqui pela minha capacidade. E rola um puxãozinho de orelha de vez em quando? Sem dúvida, da gente... afinal de contas, ele é meu pai, né? Ele é meu pai, ele é meu sócio, então a gente está aqui juntos. Ele é nosso mentor, né, nesse negócio, sem dúvida nenhuma. Não só puxão de orelha, eu acho que a gente tem que olhar para toda a experiência, a expertise que ele tem. Então, a gente não pode ignorar isso, sendo que a gente tem ele aqui dentro de casa, né? Na faculdade, hoje tem uma discussão que é o preparo do farmacêutico para cargos de gestão, já na faculdade. Na sua faculdade, você acha que você foi treinada, que você foi formada também para cargos de gestão, ou você realmente teve que aprender na prática? Não, acho que isso é uma coisa que eu sempre dizia, até desde a Medley, porque quando eu entrei, eu era estagiária, fui analista de controle de qualidade, depois comecei a ser preparada para assumir um cargo, né? E eu não tinha nenhuma noção, eu nunca vi nada disso na faculdade. Realmente pode ser uma mudança importante que está acontecendo, porque a gente precisa mesmo de algumas... pelo menos olhar para isso, né, de uma forma diferente, sabendo que há essa possibilidade. E mesmo que a gente não vá assumir um cargo de gestão direto, de alguma forma a gente precisa gerir a nossa carreira, a gente sempre vai ter pares, então esse assunto, essa abordagem deveria acontecer, né, dentro da faculdade, sim. Com certeza. O que você diria para os homens que ainda subestimam a capacidade feminina de empreender e gerir o próprio negócio? Eu diria que eles não conhecem a nossa força, se alguém ainda subestima, né? A gente vem de uma cultura, de uma sociedade, né? A gente sabe, bastante machista, então a mulher vem tomando ao longo dos anos o lugar dela nesse sistema. Eu vejo que hoje isso está infinitamente melhor do que se a gente fosse olhar para alguns anos para trás, mas sem dúvida nenhuma ainda há, né? Senão a gente não estaria aqui discutindo isso. Se não existisse, se isso não fosse uma realidade em algumas situações e algum sistema, a gente não estaria aqui falando sobre isso. Então, a gente é muito forte, a gente é muito capaz, tanto quanto qualquer homem que esteja aí à frente de qualquer coisa. Eu nem digo nem mais nem menos, a gente é tão capaz quanto, sabe? A gente consegue, a gente tem muitas características diferentes, sem dúvida nenhuma, e é isso que nos faz tão especial também, mas a gente está aqui, e a gente vai conseguir, a gente está nessa busca de, em algum momento, que a gente tenha realmente equidade, que a gente consiga não mais discutir esse assunto, né? A gente discute porque é um fato. Se a gente observar, fato. A gente vê que existem mais homens em cargos de liderança, existem mais homens nas salas de reuniões, tomando as decisões, e isso acontece em função de um sistema mesmo, da nossa cultura. É muito difícil, em determinadas situações, a mulher ser ouvida. Então, é algo em que a gente realmente
é algo que precisa ser dito, precisa ser falado, precisa ser discutido. Por isso eu propus essa série agora no mês de março, de trazer para cá e ouvir mulheres que empreendem. No nosso mercado, assim, é um mercado com uma grande maioria masculina. Quando a gente vai para uma reunião, que a gente vai para isso, né, a gente vê esse público reunido, a gente tem um volume muito maior de homem. Então, sem dúvida nenhuma, isso acontece. E até porque tem essa condição que eu acho que é um preconceito velado, tá? Que seria, mas a mulher tem filho e aí ela tem que cuidar disso, então, como que ela vai viajar? Porque tem, né, principalmente na área comercial, então, como que ela vai viajar? E aí, se o filho ficar doente, quem cuida? Então, tem um preconceito velado que talvez não seja dito e não seja nem tão consciente. Pode ser que não seja. Pode ser uma questão até meio automática do sistema mesmo, sabe? Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, a gente ainda vive isso e tem alguns cargos que talvez preconizem os homens por conta disso, né? Bom, esse assunto renderia ainda alguns minutos aqui, mas eu vou precisar encerrar, infelizmente. Qual é a sua dica, o seu recado final para a mulher que está assistindo a gente agora, quer empreender no Canal Farma? Bom, que vocês tenham coragem, que a gente está aqui, né, com certeza tomando o nosso lugar. A gente é muito capaz. Então, não tenham medo, não se subestimem, né? Façam aquilo que realmente vocês gostam. Se é o Canal Farma que é importante para vocês, então venham para cá, porque a gente tem muito espaço para que a gente consiga ter muitas mulheres ainda aqui nesse movimento. Polly, muito obrigada, parabéns. Obrigada pelo convite. Que você na sua vida pessoal, no seu trabalho, pelos desafios que você vem encarando com bastante força e determinação. Muito obrigada, viu? Tudo de bom para você. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição. Obrigada a você que ficou com a gente até o final dessa entrevista maravilhosa com a Polly. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, mande para todas as suas amigas, para toda a sua rede de contatos. Vamos propagar bastante essas entrevistas aqui do canal, para a gente mostrar para todo mundo, para a sociedade, como as mulheres são empreendedoras guerreiras. Obrigada, gente. A gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo. Tchau. Raindrops fall